Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Benfica vai à América do Sul e atravessa a negociação de Mengão por craque. Jogadores do Flamengo, depois da vitória, criticam o trabalho de Paulo Sousa. Turcos acabam de afirmar que negociação de Fenerbahçe com Bruno Henrique está encerrada em função da contusão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meus amigos, esse vídeo é um vídeo muito especial, porque é o vídeo número 1000 do canal. Eu queria, antes de tudo, agradecer muito a você que acompanha o meu trabalho há muito tempo e tem dado apoio aí para o crescimento contínuo desse canal. São 1000 vídeos, quase 100 mil inscritos, e o seu apoio e carinho diário fez com que a gente continue essa caminhada e continue informando a vocês tudo o que acontece aqui na Europa em relação ao Flamengo e que a gente possa aí discutir as coisas do Mengão. Muito obrigado a você. Não se esqueça de se inscrever também no Clube de Membros do canal Flamenguista em Portugal. Hoje, inclusive, às 3 horas da tarde, nós vamos sortear uma camisa do Mengão oficial para os participantes do Clube de Membros. O Clube de Membros, você investe aí menos de R$5 por mês, você pode ter prioridade nos comentários nesse vídeo, prioridade nos comentários nas lives, você pode até participar de uma live junto comigo, e agora, né, se você se inscrever hoje ainda, você pode participar logo mais do sorteio de uma camisa. Não perca tempo, se inscreva no Clube de Membros do canal Flamenguista em Portugal. Pessoal, que alegria! Depois de muito tempo a gente consegue dormir bem e dormir feliz. O Flamengo fez uma muito boa, eu diria excelente, não vou dizer excelente, mas muito boa exibição ontem à noite. O Flamengo voltou a ser Flamengo com 2 dias de treinamento do Dorival. A atuação perfeita, longe disso. Ainda existe muita coisa para corrigir, muita coisa para se refazer de um trabalho praticamente que não dá para aproveitar absolutamente nada do treinador Paulo Sousa. Mas, além da vitória, além dos 2-0, além da subida para a 9ª colocação, saindo ali da beirinha da zona do rebaixamento, vale lembrar que no dia anterior, por alguns minutos, nós visitamos a zona de rebaixamento. Juventude tinha feito 1-0, com isso tinha ultrapassado o Flamengo e jogado o Flamengo e o Botafogo para a zona de rebaixamento. Santos fez 2-1, depois saímos. Agora, a gente deu uma boa avançada, estamos em 9º, ainda a 10 pontos, não, o Palmeiras hoje, estamos a 7 pontos do líder, o Palmeiras hoje, ganhando do Atlético Goianiense, pode abrir novamente os 10 pontos, título, né? A gente, rubro-negro, quando vê o time jogando bem, já imagina aí, é sempre o rumo a toque. Título, eu ainda acho muito difícil, porque o Palmeiras é um time muito bem montado e a distância para o Flamengo é muito grande, são 10 pontos, né? E é difícil a gente ver aí o Palmeiras tendo tantos tropeços assim, o Flamengo ganhando absolutamente tudo. Na média não dá, né? Se ainda tivessem os 2 confrontos diretos, mas infelizmente com Paulo Sousa, a gente, ao invés de ganhar do Palmeiras no Maracanã, como era usual nos outros campeonatos brasileiros, né, a gente infelizmente empatou. Teve muito torcedor que comemorou aquele empate. Aquele empate pode ser, né, a não vitória naquele dia, né, pode ser que signifique aí que o Flamengo tenha muita dificuldade de chegar ao título. Se a gente ganha aquele jogo, né, em vez de 7 pontos, como são agora, seriam 4 pontos, né? Então estaria super dentro da briga ainda. Infelizmente,
aquele empate comemorado aí pelos defensores do Paulo Souza, ou o que era o melhor jogo do Paulo Souza, acabou atrapalhando ali as pretensões do Flamengo. Galera, para mim, o jogo de ontem, sendo muito sincero para vocês, foi o melhor jogo do Flamengo no ano. O melhor jogo do Flamengo no ano. E eu digo isso principalmente pela volta do Flamengo jogar Flamengo. Foi o melhor, o Flamengo foi... o esquema tático era o melhor, o Flamengo foi perfeito, como eu falei, longe disso, mas o Flamengo foi totalmente dominante. Totalmente dominante. Foi o clube que teve, de novo, 63% de posse de bola, né? Geralmente na gestão anterior, no técnico anterior, muitas vezes o Flamengo tinha menos posse de bola e quando tinha mais era 50 e pouco, 51-48, 52 a 48. Era uma coisa assim, era uma posse de bola muito menor. Hoje, com o Dorival, no jogo do Internacional, o Dorival nem teve tempo de treinar, o Flamengo conseguiu ter 70% de bola. Ontem, 63% de bola. O Flamengo também foi o time absurdamente que mais chutou ao gol. Foram 15 finalizações, na verdade 18. Na verdade, 18. Com muitos lances perigosos a favor do Flamengo. Que eu diria a vocês o seguinte: teve o pênalti do Bruno Henrique. Foi pênalti do Bruno Henrique, o VAR anulou o pênalti. Teve gol do Gabigol no primeiro tempo, também por impedimento. Teve bola na trave do Arrascaeta no primeiro tempo, na cabeçada do Arrascaeta, que também foi dado impedimento. Ou seja, a superioridade do Flamengo foi muito maior. Enquanto o Cuiabá praticamente não chegou ao nosso gol. Teve no primeiro tempo 5 finalizações para fora, e no segundo tempo, pessoal, pasmem, no segundo tempo, com a volta do intervalo, o Cuiabá chutou 0 vezes ao gol. E eu estou contando os chutes para fora, os chutes errados. O Cuiabá não conseguiu chegar na intermediária do Flamengo. O Diego Alves foi um mero espectador, ou seja, todos os ingredientes que fazem parte da história do Flamengo, que o treinador anterior não sabia. E o treinador anterior achava que quando o Flamengo fizesse um gol, deveria recuar as linhas, chamar o adversário para dentro do campo, deveria garantir o resultado. Então, assim, essa mudança de atitude. Lembrando, o treinador anterior ficou 5 meses, quase 6 meses no comando do Flamengo. O Dorival Júnior deu 2 treinos. Eu diria a vocês, em 2 treinos do Dorival, valem muito mais do que os 5 meses no Paulo Souza. Erro irreparável da diretoria do Flamengo em contratar um treinador que não tinha nada a ver com o Flamengo, e erro da diretoria em mantê-lo. Muita gente sabe que a manutenção, muita gente sabe ou acha ou intui que a manutenção do Paulo Souza serviu, nesse longo período de tempo, muito mais para que o Jorge Jesus não fosse contratado, para que o Jorge Jesus já tivesse emprego, e para que a diretoria não precisasse ser pressionada a contratar Jorge Jesus. Sem Jorge Jesus, com o Dorival, um cara que conhece mais o Flamengo, conhece a história do Flamengo, e com um jogo muito mais simples, deixando os jogadores com livre movimentação, principalmente no último terço, como ele mesmo disse na entrevista, o Flamengo ontem voltou a ser Flamengo. Vitória excepcional do Flamengo. A gente tem uma pedreira agora contra o Atlético Mineiro, que também não está bem no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. E, meus amigos, eu estou aqui a criticar o Paulo Souza, mas não sou só eu que criticou o trabalho do Paulo Souza. Os jogadores do Flamengo também. E isso foi destaque aqui nos jornais portugueses. O jornal A Bola diz o seguinte: lateral sobre a saída de Paulo Souza. Nada estava a dar certo. Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, falou da saída de Paulo Souza
do comando técnico da equipa. Após o segundo jogo sob o comando de Dorival Júnior, em que o Mengão voltou às vitórias após 3 derrotas seguidas, frente ao Cuiabá do português Antônio Oliveira por 2-0. Abre aspas. Tentamos, mas nada estava a dar certo. Não foi por falta de corrermos. Nenhum jogador entra para perder. Foi uma fase má, em que nada estava a dar certo, né? Disse Mateuzinho. O Mateuzinho, também, quando perguntado na entrevista da Flá TV ontem, perguntaram se essa mudança já tinha dedo do Dorival. Ele disse 100%, totalmente dedo do Dorival. O Dorival já trouxe uma filosofia nova, nós entendemos rapidamente a filosofia do Dorival e estamos aí muito contentes com o que vem acontecendo no Flamengo. Ou seja, meus amigos, eu acho que essa frase do Mateuzinho, né, tentamos, ninguém entra para não correr pelo técnico, mas não estava dando certo. Eu quero lembrar a vocês que o Felipe Luiz, depois da derrota do Flamengo para o Fluminense, na final do estadual, ele já alertou, olha, eu acho que não está dando química com esse esquema, não está rolando química. E, de fato, meus amigos, né, muito do que vem acontecendo com o Flamengo agora realmente é culpa dos defensores do Paulo Souza, né, do hashtag fechado com Paulo Souza. Talvez hoje a gente estivesse numa situação muito diferente no Brasileirão. Mas não foi só o Mateuzinho que falou. Isso é muito importante se ressaltar, né? Quem é o jogador que talvez pudesse ser mais próximo do Paulo Souza no Flamengo? Talvez o único jogador que ele recomendou a contratação. Lembrando, Pablo jogou com Paulo Souza no trabalho do Paulo Souza na França, né? No Bordeaux, né? E aí é o seguinte, Pablo admite que o trabalho do Paulo Souza no Flamengo não deu certo e fala sobre transição com Dorival, né? Um dos temas da entrevista de Pablo na zona mista do Maracanã, após a vitória sobre o Cuiabá por 2-0, foi Paulo Souza e a transição para o comando de Dorival Júnior. O zagueiro, então, admitiu que o trabalho do português não deu certo e ressaltou que o elenco, assim como fez Paulo, já tenta ajudar o novo treinador, que chegou há menos de uma semana. São situações que a gente não consegue controlar mesmo. O trabalho que eu já conhecia do Paulo, trabalho em que eu confio muito, mas não deu certo. O futebol tem dessas. Vários elencos já foram feitos com muita qualidade e não deram certo. Mas é vida que segue. O Flamengo continua. Estamos aqui para ajudar o máximo a quem chega, disse Pablo. O Dorival chegou agora e vamos tentar ajudá-lo da melhor forma possível. Assim como tentamos ajudar o Paulo, porque o Flamengo é grande. É uma equipe que não merece estar onde está, pressionada com tudo que aconteceu anteriormente. Então, vamos fazer o máximo possível para que a gente possa ajudar o Dorival a implementar o seu estilo de jogo e automaticamente ter as vitórias. Meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte, geralmente, como sai um treinador, você vê os jogadores, não, o professor fez um bom trabalho, né? Que pena, no Brasil é assim mesmo. Meus amigos, os jogadores, inclusive o jogador que o próprio Paulo Souza trouxe, o Pablo, né, admitiu que o trabalho do treinador não deu certo. Então, meus caros, o que eu quero dizer é o seguinte, ainda existem aí o que a gente pode começar a chamar, ironicamente agora, das viúvas do PS, das viúvas do Paulo Souza. Não é possível, né? Você quer ser o quê? Viúva de Jorge Jesus ou viúva do Paulo Souza? Coloque aqui nos comentários. Né? O Dorival, em 2 dias de treino, já fez com que os jogadores acreditassem nele. O que acontecia com o Paulo Souza as ideias do Paulo Souza eram totalmente incompatíveis, não com a vontade do elenco. Está aí os jogadores falando. E não tem ninguém de panela 85 aí não, hein? E não tem ninguém da vulga, né, da teórica panela de 85. São jogadores ali, um vindo da categoria de base,
outro trazido pelo próprio Paulo Souza. Então, galera, né, aceitem aí, as viúvas do Paulo Souza, aceitem aí que o hashtag PS fez muito mal ao Flamengo, porém, né, ontem, como eu disse, o jogo não foi sensacional, o jogo não foi avassalador, mas o Flamengo voltou a jogar como Flamengo, né? E isso acaba aparecendo aqui nos jornais portugueses também, né? Sucessor de Paulo Souza arrecada o primeiro triunfo pelo Flamengo. Dorival Júnior tinha regressado ao Mengão com uma derrota, mas venceu o segundo jogo. 4 dias depois de ter perdido para o Internacional por 3-1, no regresso ao Flamengo, Dorival Júnior recolocou o Mengão na rota dos trunfos na madrugada dessa quinta, ao bater o Cuiabá por Antônio Oliveira. Madrugada dessa quinta, porque aqui em Portugal a gente vê os jogos de madrugada. Num jogo globalmente dominado pelo conjunto da casa, o primeiro golo surgiu logo após a passagem do minuto 7, com o remate certeiro de Ayrton Lucas após passe de Bruno Henrique. Não foi passe de Bruno Henrique. O Mengão foi à busca do segundo golo e esse tão desejado e tranquilizador tento acabou por surgir no minuto 80 após o passe de Arrascaeta. Gabriel Barbosa apareceu no sítio certo para carimbar o regresso aos triunfos. Com esse resultado, o Mengão passa a somar 15 pontos na 9ª posição, enquanto o Cuiabá é o 18º classificado com 12 pontos. Ou seja, pessoal, Flamengo volta a ser um time dominante, né? Ontem é impressionante a mudança de técnico. Vários jogadores acusados sempre de jogar mal. Ontem, meus amigos, quase todos os jogadores fizeram uma boa partida. Inclusive, mais uma vez o Andreas Pereira. Já tinha jogado muito contra o Internacional. Foi um bom, não foi o melhor em campo. Para mim, o melhor em campo foi o João Gomes. Sensacional, como primeiro volante, fazendo uma partida esplendorosa. Mas né, o Andreas Pereira fez aí uma boa partida. Os jornais ingleses todos os dias falam do retorno ou não do Andreas Pereira, pessoal. Muita gente falando aí o tempo todo aqui na Europa em relação ao que vai acontecer com o Andreas Pereira. Man United recusa a oferta de empréstimo ao meio-campista Red Devil e afirma ter melhor oferta para vendê-los. Ou seja, a notícia dada aqui na Inglaterra, ou melhor, lá na Inglaterra, eu estou em Portugal, é que o Flamengo tentou prorrogar o empréstimo de Andreas Pereira. Existem negociações. E aí os jornais ingleses fazem essa repercussão. Dizem, inclusive, que uma das fontes, né, diz o seguinte, que o Flamengo já disse não ao Manchester United e já disse que não vai tentar a contratação em definitivo do Andreas Pereira por 10,5 milhões de euros, o que ficou acertado com o United. Outras fontes dizem que o Flamengo tentou prorrogar o empréstimo e pediu desconto, né? E que o Manchester United já disse que tem proposta superior para vender o Andreas Pereira, que tem proposta de algum clube, que não foi dito qual, muitos dizem que é o Palmeiras, o Palmeiras talvez esteja atravessando aí a negociação do Flamengo, muitos dizem que o Palmeiras pode ser esse clube, que tenha chegado lá, tenha oferecido mais de 10,5 milhões de euros. Cabe aí também a vontade do jogador, né? O jogador quer ficar no Rio de Janeiro. Pergunta polêmica para você aqui no meu vídeo hein? Você, meu amigo, você gostaria da continuidade do Andreas Pereira? Coloque aqui nos comentários. Seu comentário é muito importante, a sua opinião é muito importante. Mais uma, segundo os jornais turcos, mais uma negociação travada, mais uma negociação que não vai acontecer. Segundo o jornal turco, fala o seguinte: lesão que chocou o Fenerbahçe seria uma transferência. A má notícia veio de Bruno Henrique, com quem Fenerbahçe fez um acordo para a transferência. O jogador de futebol brasileiro foi afastado do jogo após se lesionar na partida do Flamengo contra o Cuiabá.
O Fenerbahçe iniciou o preparativo para as temporadas 22 e 23, sob o comando de Jorge Jesus, ganhou força. O clube amarelo-azul assinou primeiro com Lincoln Henriques, depois trouxe Bruma para Istambul. Bruno Henrique, com quem Fenerbahçe tinha um acordo para transferência, sofreu uma lesão grave ontem à noite. Né? Aliás, ponto triste ontem, galera. Ponto triste ontem. Né? A gente vai ficar ligado aí na contusão do Bruno Henrique. Bruno Henrique já estava muito bem durante o jogo. Né? É um dos craques, faz parte do quarteto mágico. E aí, vamos torcer para que não seja nada grave. Acordo assinado com Bruno Henrique. Depois de Lincoln e Bruma, as negociações com o Flamengo chegaram à fase final para Bruno Henrique, com quem o Fenerbahçe fez um acordo de transferência. O craque do futebol, com quem o povo amarelo-azul conversou com o representante brasileiro, se machucou ontem à noite. Aí eles falam um pouco que ele saiu chorando, sofreu uma lesão, e eles davam aqui que o Bruno Henrique já estava palavrado com o Fenerbahçe. Notícias aí no Brasil desmentiram isso, dizendo que o Bruno Henrique, teoricamente, ele teria, inclusive, pedido para renovar o contrato com o Flamengo. Duas versões que, teoricamente, né, a lesão do Bruno Henrique o afasta do Fenerbahçe. Né? Eu acharia um enorme absurdo se o Flamengo negociasse o Bruno Henrique, mesmo que ele tivesse com vontade. Né? Bruno Henrique, mas ele tem 31 anos. Meus amigos, ele está na plenitude da forma. O Bruno Henrique é um jogador que, com 31 anos, você pode botar um menino de 18. Se ele põe a bola na frente, ninguém pega o Bruno Henrique. Né? Então, vamos torcer para que ele se recupere rapidamente. Seria um jogador fundamental para os 2 jogos com o Atlético Mineiro. Mas todo mundo comemorando o acerto com Cebolinha, todo mundo feliz. Eu dei aqui no canal Flamenguista em Portugal, né, com exclusividade para vocês, que Rui Pedro Braz, né, vice-presidente de futebol, ou melhor, diretor de futebol do Benfica, estava viajando para o Brasil para acertar os últimos detalhes da contratação do Cebolinha pelo Flamengo. Né? O Benfica também tem o seu Braz, mas é o Rui Pedro Braz. Porém, além de ceder o Cebolinha para o Benfica, para o Flamengo, né, o Benfica veio também atrapalhar uma negociação que o Flamengo vinha fazendo. Diretor do Benfica vai à América do Sul para negociar com Enzo Fernandes, alvo do Flamengo. Diretor executivo do Benfica, Rui Pedro Braz, chega ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira, 16, para finalizar os últimos trâmites da venda de Everton Cebolinha ao Flamengo. No Brasil, fui o primeiro a falar sobre isso, hein? No Brasil, fui o primeiro a falar sobre isso. Mas não tem problema, não. No entanto, o português também tem outros assuntos a tratar na América do Sul. Além da negociação envolvendo o brasileiro, o dirigente do clube encarnado fez contato com o meio-campista Enzo Fernandes, do River Plate, alvos recentes do rubro-negro. A equipe de Buenos Aires recebeu uma proposta do Flamengo de 12 milhões de euros pelo argentino, porém recusou a investida carioca. Isso porque o River Plate só aceita vender o argentino de 21 anos por um valor acima dos 15 milhões de euros. O Benfica apareceu na jogada através de Rui Pedro Braz e agora estuda avançar no interesse de transformar uma primeira sondagem em proposta oficial. Por isso também o diretor português viaja pela América do Sul. Sem conseguir fechar com Enzo Fernandes. Aí é o seguinte, galera, vão pegar os 13 milhões e meio do Cebolinha e já vão transferir para o River Plate para contratar o Enzo Fernandes. Sem conseguir fechar com Enzo Fernandes para substituir Andrés Pereira, que voltará ao Manchester United já no fim do mês, já não se sabe mais. O Flamengo intensificou os contatos com Everton Cebolinha. Aí a notícia que vocês sabem, né? Já está praticamente fechado, 13 milhões e meio, né, de entrada, mais 2 milhões e meio, com uma sequência ali somando 16 milhões de euros para a contratação. Ou seja, Benfica, teoricamente, pode chegar na Argentina e oferecer o mesmo valor pelo Enzo Fernandes. E acredito que o River Plate vai aceitar. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu gostaria muito de ver o Enzo Fernandes jogando com a camisa do Flamengo. Talvez
antes da contusão do Bruno Henrique, o Flamengo precisasse muito mais do Enzo Fernandes do que do próprio Cebolinha. Então, se essa proposta fosse feita pelo Enzo Fernandes, o Enzo Fernandes é um cara que ia dominar o meio-campo ali, ainda mais junto com o João Gomes, né? Acho que os dois, João Gomes e Andreas, foram muito bem. No final das contas, eu acho, está cheirando para mim, que o Flamengo vai acabar ficando com o Andreas Pereira. E você, amigo, o que você gostaria do Mengão? Escreva aqui nos comentários. Sua participação, principalmente no meu vídeo número 1000, é sempre muito importante. Flamengo viaja para Belo Horizonte no próximo sábado, né? Confronto de campeões, confronto contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro empatou ontem com o Ceará, 0-0, lá no Castelão. Veio de um empate em casa contra o Santos. O Atlético não vem bem. O Atlético não vem bem, mas clássico é clássico. Mineirão, o Atlético, quando joga com o Flamengo, eles se redobram, né? O ódio que o atleticano tem do Flamengo é enorme. Então, assim, vai ser uma grande prova aí, né, para o time do Flamengo, né? Vale lembrar, né, que são 2 dias de treinamento. Dorival vai ter, naturalmente, sexta e sábado para treinar o time. Com 4 dias de treinamento, o Flamengo enfrentará o Atlético Mineiro, que está com o mesmo treinador desde o início do ano, né? É um jogo aí para esfregar as mãos para a gente ver, e vai ser um jogão, né? Galera, estou com uma camisa antiga aqui do Mengão, essa camisa aqui, número 3, camisa número 3 de 2020 ou 2019, 2020 essa, camisa número 3 de 2020. Se você, ali, ó, camisa do Mengão, comemorativa ao octacampeonato do Flamengo, se você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo e quer conseguir comprá-los com desconto, eu vou dar minha dica especial aí para você. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão... Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Se inscreva no canal, pessoal. Quando chegar a 100 mil inscritos, 2 camisas oficiais do Mengão a serem sorteadas. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.